Nesse vídeo, vamos falar sobre abstração e encapsulamento, outros dois conceitos centrais de orientação a objetos e que estão fortemente relacionados. A abstração é o conceito que se refere à separação entre o comportamento de um objeto que é observado por outros objetos e os detalhes de implementação daquele comportamento. O comportamento externo de um objeto, que fica exposto para o mundo, é chamado de interface, e o código que realiza aquele comportamento é a implementação. Um dos usos mais comuns do conceito de abstração é fazer com que alguma operação que é composta de vários passos pareça indivisível ou atômica do ponto de vista externo, ou seja, os outros objetos não têm acesso às etapas individuais, porque a interface expõe apenas a operação completa. Outro uso ainda é permitir que a implementação de um determinado comportamento seja alterada sem quebrar os objetos que usam esse comportamento, isso é, sem exigir que esses outros objetos também precisem ser alterados. Exemplo: existem diversas formas de ordenar um array, e nós podemos definir várias funções para fazer isso, cada uma com um código diferente. Embora as implementações sejam diferentes, todas essas funções expõem a mesma interface, recebem um array como entrada e devolvem um array ordenado. A princípio, se tudo que você quer é passar um array como parâmetro e recebê-lo de volta ordenado, os detalhes de implementação do código que realmente realiza a ordenação não deveriam ser importantes. Agora vamos falar de um conceito fortemente relacionado com a abstração: o encapsulamento. Encapsulamento é uma técnica de orientação a objetos relacionada com a abstração que se refere ao estado interno dos objetos e tem a ver com não permitir que objetos externos acessem e modifiquem esse estado diretamente, e sim através dos seus métodos. Com o encapsulamento, o objeto possui controle total sobre como outros objetos vão conseguir alterar o seu estado interno. Um objeto consegue garantir que ele sempre estará em um estado interno consistente, que faça sentido para aquele elemento do mundo real que ele representa, por exemplo. E o estado do objeto, com encapsulamento, acaba se tornando uma abstração. Os outros objetos não sabem e nem precisam saber qual é exatamente a variável de instância que representa um determinado estado. O encapsulamento costuma ser implementado usando o que nós chamamos de accessors, que são métodos que permitem o acesso, de escrita ou leitura, a uma variável de instância de um objeto. Existem dois tipos de accessors, getters e setters. Um getter é um accessor de leitura, isso é um método que devolve um valor que representa algum estado interno. Já um setter é um accessor de escrita, ou seja, é um método que recebe um valor e armazena esse valor, alterando de alguma forma o estado interno do objeto. Tanto getters quanto setters são métodos, e por isso, além de simplesmente alterar ou retornar uma variável de instância, eles podem incluir qualquer lógica adicional que for necessária, como validar parâmetros que foram recebidos, formatar parâmetros, realizar conversão entre tipos e etc. Vamos pensar nessa classe user, que representa um usuário. Essa classe tem uma variável de instância que compõe o seu estado interno, e ela é criada durante a inicialização do objeto. Para começar, o encapsulamento já é naturalmente estimulado na linguagem Ruby, porque se nós criarmos um objeto dessa classe, embora a variável de instância exista, nós não conseguimos acessá-la diretamente. Esse código aqui nem é válido. Então, para conseguir acessar essa variável, nós podemos definir um getter nessa classe, que simplesmente retorna o valor dessa variável de instância. Com isso, o nome do usuário agora pode ser acessado como u.name. E name aqui, repara que não passa de um método comum, por isso o nome também poderia ser acessado usando a chamada com os parênteses. O método name é um getter, ou seja, é um método que permite apenas a leitura do valor da variável @name, mas não permite a sua alteração. Se nós quisermos alterar o nome do usuário, aí precisamos definir um setter. E aqui, repare que já aparece uma utilidade prática do encapsulamento. Nós queremos garantir que o nome do usuário será sempre uma string. Então, não importa o valor que foi passado como parâmetro, nós sempre convertemos esse valor para uma string usando o método toS antes de armazenar o valor. Agora sim, nós podemos alterar o nome do usuário simplesmente chamando esse método. Parece pronto, né? Nós já temos um getter e um setter. Mas a linguagem Ruby tem uma facilidade adicional para tornar esse código melhor ainda.
Nós podemos criar um setter com um nome que termina com o sinal de igual, como está sendo mostrado aqui. Ele continua sendo um método normal, só que nós agora podemos chamar esse método de forma que parece que estamos realizando uma atribuição de valor, assim. Mas é importante reparar que no final das contas, esse continua sendo um método normal. Então, essa chamada é equivalente ao realizar a chamada de método no formato tradicional, usando os parênteses. É que do primeiro jeito, a intenção do código fica muito mais clara e o código fica mais fácil de ler. Outra coisa, aqui nós acabamos criando dois setters, mas nós não precisamos de dois métodos que fazem exatamente a mesma coisa. No código final, nós precisamos apenas de um getter e um setter. Finalmente, note que getters e setters são métodos normais, então eles também podem ser usados dentro da própria classe, em outros métodos de instância. Aqui, por exemplo, o setter está sendo chamado dentro do método initialize, ao invés de atribuir a variável diretamente. Essa é uma ótima prática, porque garante que qualquer lógica adicional desses métodos será sempre executada, dentro ou fora da classe. Aqui no método initialize, o setter foi chamado usando a forma tradicional de objeto, ponto, nome do método, porque sem esse self, você definiria uma variável local, chamada name, ao invés de realmente chamar o método setter. Getters e setters são tão utilizados que existem formas ainda mais curtas de definir um getter ou um setter quando eles são muito simples. Olha só essa classe, por exemplo. O getter apenas retorna a variável @name sem nenhuma lógica adicional e o setter só realiza uma atribuição do valor que foi recebido, também não tem nenhuma lógica adicional. Essas 6 linhas de código podem ser substituídas por uma única chamada ao método attr_accessor, que recebe o nome do atributo que deve ser criado, nesse caso name, e substitui de uma vez só tanto o getter quanto o setter. Essa versão é exatamente equivalente à versão de cima, mas é muito mais curta, e por isso é muito mais usada na prática. Em algumas situações, o seu getter pode ser muito simples, mas o setter não, ou vice-versa. Aqui nesse código, por exemplo, o getter do atributo name é muito simples, mas o setter tem uma lógica adicional. Por outro lado, o setter do atributo age é simples, enquanto o getter é mais complexo. Nesses casos, o attr_accessor não nos ajuda, porque ele substitui tanto o getter quanto o setter ao mesmo tempo. Mas existem outros dois métodos que podem ser usados nesses casos. O attr_reader, que define apenas o getter, e o attr_writer, que define apenas o setter. O código final fica assim. Aqui nós fizemos as seguintes modificações. Como o nosso getter era muito trivial, ele foi substituído por uma chamada ao método attr_reader, com o nome do atributo que deveria ser criado, no caso name. No caso da variável age, o setter era trivial, então o getter foi mantido no código e o setter foi substituído por uma chamada ao método attr_writer. De novo, as duas versões do código são exatamente equivalentes, mas essa é muito mais comum, porque é bem mais curta.